Tudo que eu vou falar aqui nesse vídeo são experiências espirituais dentro daquilo que eu acredito ser verdade. No ano de 2017, eu conheci uma senhora lá na UFP, a universidade onde eu estudo. Tenho formação em filosofia pela Universidade Federal do Piauí. Ela falou que me parecia com alguém que ela conhecia, alguém que era muito espiritualizado. E ela nem sabia que eu gostava dessas coisas de espiritualidade, ufologia, espiritismo, teosofia. Aí ela perguntou pra mim se eu sabia qual era a estrela que eu vim. Aí eu perguntei, estrela? Como assim estrela? Sim, todos nós íamos de uma estrela. Antes nós íamos para a Terra, nosso espírito nasceu em outro lugar, fora da Terra. Veio de uma estrela. Aí eu me interessei pelo assunto e perguntei, como assim? Como assim? Você se lembra dessa estrela sua? Sim, você foi a minha estrela. Aí ela me contou que fez parte de uma sociedade espiritualista chamada Estação Aunilan, né? Aunilan, que é aquela constelação das Três Marias. O nome é Aunilan. Aí ela me sugeriu ir nesse lugar, né? Conhecer esse centro espiritualista que ela foi, onde tinha uma mulher que contactava extraterrestres. Aí eu conheci a Dona Socorro Borges, a fundadora da Estação Aunilan, um centro espiritualista no interior do município de União, aqui no estado do Piauí. Aí eu conheci o lugar, eu vi aquela mandala, vou até colocar aqui o lugar na descrição. Lá tem tipo uma estação de receber extraterrestres, tem uns símbolos muito estranhos, diferentes. E lá ela me contou toda a história dela, a trajetória, disse que quando era criança apareciam seres do lado do berço dela, seres de 2 metros de altura com cabelo quase branco. Depois que eu vim entender que eram os pleiadianos, né, que eram contactados de criança. Em outro vídeo eu posso contar melhor sobre essa experiência que eu tive nesse lugar. Então eu comecei a meditar sobre qual estrela eu vim, qual a minha origem cósmica, desde então. Então, teve um dia que eu tive um sonho lúcido. E nesse sonho alguém me perguntava, de qual estrela você veio? Aonde originou seu espírito? Há muito tempo atrás, em uma constelação muito distante, orbitava um planeta em torno de uma estrela chamada Vega. E lá existia uma raça, um grupo de raças, que vivia muito tempo atrás para a Terra. Há muitos milhões de anos atrás eu vim para a Terra. Nessa transladação de um mundo para outro. Eu me via nesse sonho dentro de uma nave, vindo para a Terra. E quando eu acordei desse sonho, né, achei um sonho bem louco, aí eu fui pesquisar na internet sobre Vega. Eu nunca tinha estudado sobre essa estrela, nunca levantou interesse. Então quando eu botei no Google Vega, aí apareceu a constelação, né? Apareceu a estrela, que fica... Parece que é uma das estrelas da constelação de Lira. Eu fiquei admirado, né? Vega é uma das estrelas da constelação de Lira, né? Aí eu fui pesquisando mais a fundo e descobri uma página espiritualista. Tem várias páginas, tem a Ascensão e Cura. Tem uns sites aí, depois eu vou colocar o link na descrição para você estar pesquisando. Então eu vi uma história que há muito tempo atrás, uma história muito parecida com a do sonho que eu tive, tinha uma raça lá chamada Vegas, que eles, além dos Vegas, tinham os Lirianos, da constelação de Lira, né, e os Lirianos que originaram os Pleiadianos, e a partir dessa constelação, as raças que nasceram nessa constelação começou uma grande expansão, um período da história ufológica, da ufologia esotérica, conhecido como Grande Expansão. Eles começaram a colonizar outros mundos, e uma dessas raças colonizou as Pleiades, originando os Pleiadianos. E nesse tempo existiam guerras
entre esses mundos, entre essas civilizações. E uma das raças envolvidas nesse confronto era os Vegas, que era uma raça bastante evoluída, tecnologicamente, avançada tecnologicamente, assim como todas as outras raças daquela constelação. Pois eu vou dedicar apenas um vídeo para explicar sobre a questão da evolução dessas raças. Então, depois que eu tive esse sonho, eu fiquei impressionado, né? Digamos assim, nossa, eu descobri, um sonho foi me revelar de qual estrela eu vim de Vega, há muito tempo atrás. Então eu sou uma reencarnação de um Vegaliano, um Vegas. Aí eu achei extraordinário isso. Então eu fui pesquisando mais a fundo e descobri que os Vegas hoje são a raça de quinta dimensão. Eles se comunicam com nós humanos da terceira dimensão, no 3D, tridimensionalidade, por meio dos sonhos, né? Então eu comecei a meditar nessa raça, me concentrar, e teve no final de 2017 para 2018 teve aqueles rumores de guerra, né, da Coreia do Norte querendo atacar os Estados Unidos. Então naquele tempo eu comecei a meditar nos Vegas, a me concentrar, me espiritualizar ainda mais. E eu tive um outro sonho. Eu estava nessa estação Nilan, esse lugar, estava com um grupo de pessoas e eu via uma nave, um disco voador. E eu falo, nossa, uma nave e tal. Isso não era tão real, eu fiquei com medo. Então, da nave saiu uma luz. E dessa luz saiu uns pequenos drones, né? Saiu 2 drones em formato de águia, que me lembrava aquela águia do nazismo, que tem em cima da suástica, que também foi usado no Império Romano, essa águia. Então esses 2 drones passaram por mim, me escanearam, e depois de me escanear eles voltaram para dentro da nave. E dentro da nave saiu aquela luz, a luz em mim me envolveu, e de dentro da nave saiu águas. E essa água me purificou. E eu me senti puro, muito puro mesmo, e meu corpo começou a entrar em estado vibratório. Aí nesse momento eu me dei conta que eu estava numa experiência fora do corpo, uma experiência de desdobramento astral. Então, eu tive uma visão nesse momento sobre a Terceira Guerra Mundial. Eu vi os 2 continentes, as 2 maiores potências do mundo, talvez fosse a Coreia, talvez fosse a Rússia, não sei, e os Estados Unidos aqui. E do nada eles firmaram um acordo de paz, uma união, e ficou tudo tranquilo durante um bom tempo. Então, de repente, começou a sair de dentro dos oceanos, na costa oeste dos Estados Unidos, naquela região de Los Angeles, começou a sair tanques de guerra de dentro do mar. Só que esses tanques de guerra eram diferentes, eles pareciam anfíbios, eles eram híbridos. Era uma mistura de submarino com tanques de guerra, uma coisa assim. Eles saíram de dentro da água e começaram a invadir os Estados Unidos e renderam todos os sistemas nucleares dos Estados Unidos, conseguiram render os Estados Unidos. E depois que eles conseguiram render eles, começou um bombardeio aéreo, começou a vir vários mísseis, e eu no meio do sonho vi uns mísseis gigantes bombardeando os Estados Unidos. Eu comecei a ver toda aquela destruição na Terra, e eu no meio daquela destruição toda, me escondendo, tudo. Então, foi um sonho muito marcante. E estava vivendo aquela tensão de guerra naquele tempo, né? Então, a partir desse sonho, eu acredito que foi uma comunicação dos Vegas para comigo, me alertando de alguma razão. Então, essa semana, nós estamos no ano de 2020, estamos vivendo na quarentena do coronavírus. Essa semana eu tive outro sonho relacionado à Terceira Guerra Mundial também. Eu vi todo mundo, como estamos hoje, né, reunidos num lugar. No sonho eu estava num lugar e de repente, no ápice dessa epidemia, começou outro bombardeio também. Eu comecei a ver mísseis e destruição. Mas isso é relativo, não é que vai acontecer de fato. Então, hoje eu estava meditando, chegou uma mensagem psíquica para mim, na minha mente, foi me revelado o seguinte: que nós vivemos em um multiverso, existem várias dimensões paralelas.
Existem seres que têm a capacidade de viajar no tempo e de alterar a realidade. Então, de alguma forma, durante a Segunda Guerra Mundial, em uma dimensão paralela, o nazismo venceu, o exército de Hitler venceu. Mas os viajantes no tempo conseguiram voltar no tempo e alterar a guerra, fazendo com que não acontecesse isso nessa realidade. Então, lá no ano 2017 e para 2018, aconteceu a Terceira Guerra Mundial novamente. Talvez tenha acontecido lá no tempo da Guerra Fria também, mas eles voltaram no tempo e alteraram, nessa realidade que nós estamos vivendo. Eu acredito que naquele tempo da Coreia do Norte, com os Estados Unidos, aconteceu numa linha paralela essa Terceira Guerra Mundial. E esses seres, como são seres de quinta dimensão, que têm acesso a várias realidades, eles me deram essa informação a partir de uma perspectiva que eles tinham da multidimensionalidade do universo. Então, nessa linha temporal que nós vivemos, não aconteceu a Terceira Guerra Mundial, mas em outras aconteceu. Então, isso foi me revelado hoje enquanto eu meditava. Então, em próximos vídeos vou estar falando um pouco mais das minhas experiências espirituais, como você pode também acessar a projeção astral, sair do corpo, esse tipo de coisa. Então, no próximo vídeo eu vou estar contando para vocês. Então, sigam o meu canal, deixe o seu joinha e até o próximo vídeo. Muito obrigado.